tudo bem? Aqui quem está falando é Bruno Monteiro, da OnFire. Então eu vou fazer algumas séries de vídeos falando um pouquinho sobre como que eu trabalho com animação, principalmente em algumas cenas que eu trabalho com os meus alunos. Então durante as aulas a gente faz muitas aulas práticas onde eu acabo animando cenas com eles. Algumas vezes os alunos pedem algum tipo de movimentação e aí eu vou trabalhando com eles em aula. Tentando sempre trazer uma maneira mais fácil e tentando entender a animação de uma maneira mais lógica. Esse exemplo é um exemplo muito legal, que eu fiz uma animação que era um personagem fazendo simplesmente um turnaround, né? Então, fazendo com que ele saísse da pose de costas e virasse de frente. Então, parece que é um movimento simples, né? Mas ele exige uma percepção de body mechanics, ele exige muita mecânica ali para que a gente realmente faça o movimento funcionar da maneira correta. Então tem um monte de pequenas coisas que a gente precisa ficar atento. Então eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como que eu trabalhei essa cena para chegar no resultado final. Então a primeira coisa que eu fiz foi meu blocking, né? Então o blocking aqui, ele não tem, eu não estou pensando ainda na quantidade de tempo que cada pose precisa ser trabalhado. Eu estou fazendo uma pose atrás da outra, acho que tem 4 frames entre cada frame, então dessa maneira eu não me dou a sensação de que eu acelerei ou deixei algum momento meio lento, então dessa maneira eu consigo ver minhas poses de uma maneira clara e uma maneira even, ou seja, 100% igual de tempo, né, para cada uma das poses, então eu consigo ver o que está acontecendo entre elas. Então a primeira coisa que eu vou pensando aqui, que é um erro meio comum da gente cometer quando a gente vai fazer o turnaround, é muitas vezes manter uma perna fixa, né, que é a perna da posição para o lado, e tentar girar o personagem inteiro pela pelvis, assim, então a perna vai rodando lá para trás, assim como se fosse um pivô, né, como se fosse um patinador ali. Então a gente tende, a maioria das vezes, o nosso corpo ele racionaliza sempre a maneira mais econômica de energia para fazer as movimentações. Então, é muito mais fácil eu girar com o pé, que eu já estou na direção, do que eu pegar e girar toda a minha pelvis, né, todo o meu corpo inteiro pelo lado de fora. Então é mais fácil fazer essa movimentação com a perna que já está inclinada, né, e deixar a outra perna de sustentação. Então eu começo a fazer exatamente esse movimento. Então eu jogo o peso do corpo em cima dessa perna para poder tirar a perna de trás, começo a inclinar meu corpo, que é exatamente o que vai fazer a movimentação acontecer, faço uma pisada, enquanto isso eu tiro o calcanhar, mas eu uso a ponta dos dedos para fazer a movimentação. Uso essa perna de suporte, esse primeiro pé que eu pisei, ele não é o pé definitivo, muitas vezes a gente já coloca o pé, né, e aí quebra a cintura do personagem, destrói ali a musculatura. Então aqui eu já faço com que ele pisa, mas esse pé não é ainda a passada definitiva, então ela está no meio do caminho. Então quando ele coloca esse outro pé desse lado, ele vai tirar agora esse pé. Então eu jogo o corpo dele para cima da perna agora, que vai ser a perna de suporte dele, e levo essa outra perna agora para a minha posição final, né? E aí eu faço o balanço do corpo exatamente porque tem momento, né? Então eu joguei o corpo para a esquerda, aí eu preciso balancear de novo o corpo para a direita e estabilizo o meu corpo no centro da minha movimentação. Então quando eu olho aqui está rapidinho, né? Então todas as poses estão com tempos iguais. Aí a primeira coisa que eu começo a fazer quando eu vou trabalhar a animação, eu ligo o alto, né? Na hora que eu vou começar ali a fazer o polish. E toda vez que a gente liga o alto, isso eu acho que vale para todo mundo, né? De nível básico a quem já é profissional, é assim, sou uma fraude, né? Agora que acabou a minha carreira, todo mundo vai descobrir que eu não sei fazer. Você olha e você... Nossa Senhora! E isso é um processo muito natural, né? Porque você agora vai começar a entender como é que está o fluxo da energia dos seus movimentos. Então quando eu ligo o alto aqui, ó, eu vejo que tá tudo rapidinho, né? Tem movimentos que estão lentos, outros que estão rápidos, então eu começo a perceber o quanto de energia eu estou aplicando em cada movimento, né? Então, para essa virada, eu acelerei demais, então, ou seja, tem muita energia nessa movimentação. Então eu preciso diminuir a quantidade de energia, ou seja, eu preciso deixar mais espaço
mais tempo entre essas poses para que ele possa fazer esse movimento sem ficar muito frenético, né? Então depois, uma coisa que eu faço muito é ir para pelvis, né? Então de repente o personagem some inteiro e aí eu começo a trabalhar só a movimentação da pelvis, que a pelvis o corpo inteiro está baseado em cima dela, né? Os pés estão presos nela, então ela é a primeira parte do nosso corpo inteiro. Então se eu acerto ela, as outras partes de cima tendem a pelo menos já estar seguindo um movimento que funciona, né? Às vezes a gente começa a animar, a mexer no braço, no tronco, e de repente você fala, né? Então, pelvis aqui, vou acertando minha movimentação, tá vendo? Meu olho não vai estar olhando para nada além do meu quadril ali, né? A hora que eu sinto que o movimento está legal, aí eu começo a colocar as pernas do personagem, né? Então eu começo a fazer o footwork, que é tão importante, né? E muitas vezes a gente prende os pés do personagem como se eles tivessem ficado no cimento, que é uma coisa super perigosa da gente fazer, né? Então, deu um passo, girou, tirou, né? Não pisa e chapa o pé, né? Roda com a ponta do pé, às vezes roda com o tornozelo, mantém o pé vivo, tá vendo? É muito importante que a gente mantenha essa sensação orgânica, né? Então, a hora que eu começo a girar, o meu joelho vai ser puxado, né? Então, automaticamente eu começo a puxar meu tornozelo, né? Tem tendão de Aquiles preso ali, né? As estruturas elas estão conectadas, tá vendo? Então, eu vou girando ali aquele pé, né? Rodando em cima da ponta do pé. A hora que esse pé aqui vira minha perna de suporte, eu tiro minha perna de trás, né? Faço uma passada pequena. Tem que tomar cuidado pra gente não ficar fazendo aqueles passadas gigantes como se estivesse com um pé de pato, né? Coloquei a ponta do pé, tá vendo? E aí, a partir disso, eu escorrego em cima dela, absorvo o peso nessa perna e tenho a capacidade agora de girar e pisar do outro lado, tá vendo? Uma vez que as pernas estão no lugar certo, né, eu começo agora a ir pro tronco. Tronco, né, ali a parte de cima, né? Então, geralmente aqui os personagens da Alpha têm duas divisões de FK aqui. Então eu começo a trabalhar essa estrutura do tronco, né, pensando nesse movimento exatamente para que ele acompanhe essa movimentação que eu estou construindo com a pelvis, né, e pensando nesse fluxo dessa energia do movimento, né. Então, a partir do momento que eu giro meu personagem, eu chego até um certo ponto e depois eu começo a, entre aspas, desgirar para manter ele reto. Então eu fiz esse movimento e depois eu volto com ele, né. Inclinei meu personagem para baixo com o meu tronco e depois eu volto a desincliná-lo, né? Tá vendo? Então tudo suave também. Então é importante a gente começar sentindo para ver se as coisas estão caminhando. Aí, aqui, beleza, arrumei o tronco, arrumei a pelvis, arrumei as pernas, agora os braços, que são as partes periféricas, né? Aí eu começo a acertar também a movimentação deles, tá vendo? Então também com bastante cuidado, seguindo a inércia, seguindo o fluxo de energia, seguindo o momentum, exatamente pensando que eu também tenho uma estrutura muscular que mantém esses meus braços mais rígidos junto ao corpo. Eu não estou fazendo um grande movimento para que eles fiquem para trás, balançando muito, seguindo outras energias, tá vendo? Então é muito importante a gente pensar, né, sempre nessa questão do balanço. Então a hora que eu puxei meu tronco, meu braço ficou junto para cá e depois eu criei uma energia que depois eu preciso, né, utilizar ela, gastar ela, né? Então por isso que a gente vai ver os movimentos finais, a pelvis para, o tronco para e os braços começam a parar porque eles são as últimas partes que vai absorvendo a energia, né? E aí aqui eu faço o polishing da cabeça, né? Adiciono ali um movimentozinho nos olhos, tá vendo? Uma brincadeirinha ali e de uma certa maneira eu consigo transformar, né, aquele meu primeiro bloco que estava super rapidinho, tudo em 5 frames, em 4 frames de distância entre uma pose e outra, e transformo então minha movimentação num personagem que faz o Body Mechanics funcionar, né? A gente consegue sentir as energias no corpo do personagem sem deixar ele muito mole ou sem deixar ele muito rígido, né? Então é importante a gente sempre pensar em como essa energia está passando pelo corpo do personagem. Então, acho que vale algumas dicas aí, espero que vocês tenham gostado.
Então eu vou tentar continuar fazendo esses vídeos, tem bastante material legal que eu trabalho com os meus alunos, então acho que pode ser um caminho bacana aí. Espero que vocês tenham gostado. Gente, um abraço, até mais!